Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos deste capítulo. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar minha palavra de gratidão registrada neste altar a Deus pelo privilégio de estar aqui pela primeira vez. Sou grato a Deus pelo vosso pastor Alcides. Deus abençoe, pastor. Prazer em conhecê-lo, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, cumprimentando o pastor, estou cumprimentando a todos os obreiros do altar. Deixar minha palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor André Amaral, um amigo que Deus nos apresentou. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sebastião, que está na frente deste trabalho aqui na sede. Aos irmãos que têm cuidado de nós desde a hora que chegamos hoje pela manhã. Deus abençoe as vossas vidas. Poder rever os irmãos do quarteto Castelo Forte, que Deus em Cristo vos abençoe. E rever um amigo e irmão em Cristo, nosso irmão Eduardo Nogueira. Deus abençoe. Prazer em revê-lo, meu companheiro. Uma surpresa te encontrar hoje aqui, e uma surpresa agradável. Quantos acharam, dizem amém? Irmãos, eu quero ler até o verso de número 15. Foi me dado um horário, eu vou respeitar, mas eu quero ir aqui na fiação que nós viemos. Eu quero ler até o verso de número 15. Preste atenção no que você for ler agora. Tudo que você lê, vai lendo, imaginando na tua mente, que você vai entender metade do que Deus quer falar. Se você entender metade, a outra metade, fica tranquilo que Deus coloca no lugar. Está escrito assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía: coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça você jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que você não vai tomar para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio da qual eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e é de lá que você vai tomar uma mulher para o meu filho Isaque. O servo, porém, lhe disse: se porventura a moça não quiser me seguir, eu volto a esta terra, pego o teu filho e faço o teu filho voltar à terra de onde tu saíste. Abraão lhe disse: guarda-te que você não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente eu darei a esta terra, é ele quem vai enviar o seu anjo adiante da tua face, para que lá tome uma mulher para o meu filho. Se porventura a mulher não quiser te acompanhar, você estará livre do teu juramento, tão somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. O servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água, e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, faça beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e eu também vou dar de beber aos teus camelos, que seja esta quem designaste ao teu servo Isaque, e que você conheça nisto que fizeste beneficência ao meu senhor. Verso 15. E sucedeu que antes que acabasse de orar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Quantos dizem amém, irmãos? Irmãos, eu quis ler até o verso de número 15, porque para mim os principais personagens deste capítulo estão até o verso de número 15. Esse capítulo, na verdade, ele é extenso por demais, ele vai até o verso de número 67. Mas para mim, como eu disse, os principais personagens estão até o verso de número 15. Até o verso de número 15, a Bíblia vai falar de 4 pessoas. A Bíblia vai falar de Rebeca, que é a moça que está sendo procurada. Esta moça está sendo procurada por Eliezer. E Eliezer procura a moça para ser esposa de Isaque.
Isaque, sucessivamente filho de Abraão. Aonde tudo começa, aonde nasce a aliança, aonde nasce o propósito, é entre Deus e Abraão. O céu olhou para este homem, apontou para este homem e resolveu fazer uma aliança com este homem. E a Bíblia me chama a atenção como ela vai começar a narrar sobre a vida dele. O verso primeiro, se você prestou atenção na leitura, está escrito o narrador, o escritor, ele começa falando deste homem o seguinte: e era Abraão já velho e adiantado em idade. E se você parar para analisar, o escritor não está falando que Abraão é velho no sentido de desprezo. Ele está falando que ele é velho, mas viveu tudo o que Deus prometeu. Para você entender, se você pegar a vida deste homem é dividida em algumas datas que marcaram a sua caminhada com Deus. Se você pegar no capítulo de número 12, por exemplo, quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos de idade. No capítulo de número 15, só são 3 capítulos do 12 para o 15, mas no 15 Abraão já se encontra com 86 anos de idade. Ou seja, do 12 para o 15 são 11 anos que ele já estava caminhando com Deus. No capítulo de número 21, a Bíblia diz que nasce Isaque. E quando nasce Isaque, a Bíblia vai dizer que Abraão está com 100 anos de idade. No capítulo de número 24 que nós lemos, se você decorrer um pouco mais o capítulo, o 25 também, vai dizer que Isaque é um moço solteiro de 40 anos de idade. Ou seja, se quando no capítulo 21 nasce Isaque, o pai tem 100, agora o moço está com 40, é sinal que o pai está com 140 anos de idade. E mais uma informação, do capítulo 12 para o capítulo 24 são 12 capítulos, mas são 65 anos de caminhada com Deus, porque Deus chama ele com 75 e agora ele está com 140. Aí você vai entender o que o escritor quer dizer. Era Abraão já velho e adiantado em idade, mas o gostoso vem a parte B do verso. O escritor continua dizendo, mas o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. O que o escritor está dizendo é o seguinte: a idade chegou, o tempo passou, mas o que Deus prometeu não caiu por terra. Deus foi fiel para cumprir na vida dele. Prepare um glória melhor do que esse. A idade pode chegar, o tempo pode passar, mas o que Deus te prometeu não vai cair por terra, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E Deus, irmão, quando chega na tenda de Abraão, vem comigo aqui por causa do horário. Deus, quando chega na tenda de Abraão, Deus não toca a campainha, Deus não pede licença, Deus não dá a paz do Senhor. Desculpe do meu português raso, Deus chega chegando. Deus chega na tenda de Abraão e diz assim, ó, vem comigo, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Caminha comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha o Waze, mas tinha a voz de Deus dizendo, vem comigo que eu vou te mostrar. Ele sai da casa do pai, do meio da parentela, e ele começa a caminhar com Deus. Eu vou pular por causa do horário, mas no capítulo de número 23, esse homem fica viúvo. E agora no capítulo de número 24, ele é um homem viúvo de 140 anos e pai de um solteirão de 40 anos. Nota de rodapé para alguém aqui, ainda há esperança. E Abraão, pastor Sebastião, ele fica preocupado com a solteirice do filho. Preste atenção que isso aqui, irmãos, eu sinto que Deus vai falar com a igreja aqui agora. O pai fica preocupado com a solteirice do filho. O pai, a pergunta é, está atrás de uma moça que tem posses? Não. O pai está atrás de uma moça que é de uma família tradicional e que tem nome? Também não. Porque se nós pegarmos a vida desse homem, não tem título melhor do que o que Deus deu para ele. Se Abraão tivesse carteirinha de credencial de obreiro igual nós temos, talvez da credencial de Abraão na frente ia estar escrito assim, ó, Abraão, e no rodapé, amigo de Deus, e no verso, pai da fé. Então não tinha título melhor para ele ter do que amigo de Deus e pai da fé. Então, na verdade, outra coisa, ele era detentor de uma promessa espiritual, de uma envergadura incalculável. Ele era detentor de um patrimônio incalculável. Então, o que Abraão estava atrás não era de uma moça de posse, nem de família de nome. Ele estava preocupado com a aliança que Deus tinha feito com ele há 65 anos atrás. Porque ele sabia que uma pessoa errada, no meio da casa dele, da família dele, poderia colocar por terra tudo que Deus havia prometido para a geração
geração dele. Porque nota de rodapé, uma pessoa errada no meio da tua casa pode te causar um prejuízo incalculável. Mas eu venho aqui como homem de Deus liberar uma palavra para a tua casa e a tua família. Nada e nem ninguém vai impedir o que Deus tem prometido no meio da tua geração. Oh, glórias ao nome de Jesus. E com a preocupação de Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão chama Eliezer. Quem que é Eliezer? O mordomo mais velho da casa, nós lemos aqui. Aquele que no capítulo 15, ele achou que era ele que seria o herdeiro. E o diálogo foi mais ou menos assim. Irmãos, me perdoa da minha simplicidade, a minha mente é muito rasa, a Bíblia é muito profunda. Me permita parafrasear, mas você vai entender o que você leu. O diálogo, eu quero crer que foi mais ou menos assim. Ô Eliezer, vem cá. Coloca a tua mão agora debaixo da minha coxa, que eu preciso fazer você fazer um juramento para mim, mas adiante do meu Deus. Quando Eliezer vai colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, ele puxou a mão e disse, não, espera só um minutinho. Eu posso até fazer uma promessa, mas primeiro eu preciso saber o que eu vou prometer. Ô Eliezer, mas por que você está com medo de prometer? Porque eu não posso prometer para esse homem qualquer coisa. Eu tenho que prometer algo que eu consiga cumprir. Porque esse homem não é qualquer homem. Esse homem, ele, o Deus dele é assim, ó. O Deus dele, ele é amigo de Deus. Ele é o pai da fé. Deus chamou ele com um propósito diferente. Mas sabe o que é o principal na vida de Eliezer? Respeitar princípios. Porque a unção que eu respeito, com todo respeito, é a unção que eu adquiro. A unção que eu respeito é a unção que eu possuo. A unção que eu respeito é a unção que eu puxo para mim. Eu posso não gostar, posso não concordar, mas eu tenho que respeitar, porque Deus não quebra princípios. Eliezer disse, eu preciso saber o que eu vou prometer, para saber se eu tenho condição de cumprir. Aí Abraão começa a pontuar. Abraão começa a dizer, primeiro, o que eu quero que você promete é que você não vai deixar meu filho casar com uma cananeia. Eliezer disse, isso aí eu consigo. Se o teu filho se encantar com uma cananeia, eu vou ser uma pedra de tropeço e não vou deixar os dois se casar. Segunda coisa, é lá na terra do meu pai, do meio da minha parentela, que eu quero que você vá, Eliezer, e pegue de lá uma moça que vai servir de esposa para o meu filho Isaque. Eliezer disse, isso aí eu também consigo. Só que lá por meados do verso 8, Eliezer faz uma pergunta. Deixa eu perguntar uma coisa, ô Abraão. Pois não, eu vou lá e procuro a moça, e eu vou achar. Mas e se eu achar a moça e a moça não quiser vir comigo? Eu volto aqui, pego o teu filho e faço o teu filho voltar para a terra de onde tu saíste? Não foi isso que nós lemos? O que Abraão disse? Não faça isso. O Deus que me tirou da casa do meu pai, do meio da minha parentela, é Ele que vai enviar o anjo adiante de ti, preparar caminho para você achar a moça. Só tem uma coisa, o moço não pode ir para lá, Eliezer. Por que não? Porque Deus prometeu que é essa terra que a minha geração vai possuir e vai brotar. Sabe o que é isso, irmão? É Abraão dizendo para Eliezer, não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Não é um noivo que vai, é a noiva que vem. Não é um noivo que vai, é a noiva que vem. Porque hoje estão pregando um evangelho tão barato, desculpe da liberdade, que dá a impressão que é Jesus que tem que ficar correndo atrás da pessoa e implorando para a pessoa vir para o culto e aceitar ele. Mas eu fico com o que diz a palavra. Jesus disse, ele não mudou. Aquele que quiser vir após mim, oh glórias a Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz diariamente. Não é eu que vou não, é você que vem. Você pode dar um glória por esta palavra? Aí Abraão fala para Eliezer assim, pastor Sebastião, só tem uma coisa, se você achar a moça e a moça não quiser vir, você está livre do juramento, a culpa não é tua, foi ela que não quis vir. O que Eliezer diz? Não, agora eu vou jurar. Ele coloca a mão debaixo da coxa, faz o juramento, sai dali, a Bíblia diz que ele vai pegar 10 camelos dos camelos do seu Senhor. Irmão, esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Vamos comigo? Quantos camelos ele pegou? Quantos camelos? 10 na Bíblia fala da plenitude do que Deus pode fazer através de nós. Segura para você entender. A ferramenta quem dá é Deus. Agora quem afia ela sou eu e você. Eu vou traduzir. Quer pregar? Vai estudar. Quer cantar? Vai ensaiar. Quer ter poder de Deus na vida? Vai orar e jejuar. A ferramenta quem dá é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. Oh, glórias a Jesus.
Davi, a Bíblia não diz, mas Kevin Corner vai dizer que quando Davi se lança, se oferece para lutar contra o gigante, ele vai na tenda de Saul. A Bíblia não revela, mas Kevin Corner vai dizer que quando ele entra na tenda de Saul, Saul fala assim para ele: o que você sabe fazer? Ele diz: ó, eu sei cantar, sei tocar, sei pastorear e sei dar pedrada. E o que você vai fazer para lutar com o gigante? Não, para ele eu não canto, para ele eu não toco, e com ele no pastoreio. Só sobrou uma pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Se a ferramenta estiver afiada, Deus vai usar com plenitude. Só para você entender, quem toca tem que tocar com plenitude. Quem canta tem que cantar com plenitude. Quem prega tem que pregar com plenitude. Aqui não acontece isso, é só lá nas minhas bandas. Eu tenho um pouco de resistência quando a gente sabe que o irmão que canta e a irmã que canta, a gente olha e diz assim: irmão, irmã, dá para louvar Deus com hino? Hoje não. Por quê? Porque não me avisou, não ensaiei. Poxa, se sabe que canta, precisa avisar? Ô Senhor, me ajuda a entregar essa mensagem no altar. Se sabe que canta, por que não ensaia? Eu só ensaio se eu sei que eu vou cantar. Continua assim que vai longe. Viu? Na verdade, seja cantando ou sem cantar, eu ensaio. Porque eu afio a ferramenta. Oh, glórias a Jesus. Senhor, e se eu não tiver oportunidade? Não tem problema, guarda no óleo. Porque quando a oportunidade vir, dá um tiro de glória e deixa Deus ser glorificado. Sabe por que tem gente que não tem um hino para entregar no culto? Porque só veio com camelo para a igreja. Sabe por que tem alguém que não tem meia hora de Bíblia para entregar para o plenário? Porque só veio com 2, 3 camelos. Deus está dizendo: eu não tenho 2, eu não tenho 3, eu não tenho 5, eu tenho 10 camelos para te dar. Mas vamos para frente por causa do horário. Ele abre a mala, foi isso que nós lemos. Ele abre a mala, pega a fortuna de Abraão, coloca na mala, monta no camelo e parte para a Mesopotâmia. Sabe quantos dias de caminhada? Atravessando o deserto, carregado de camelo. A história vai dizer que foram 30 dias. 30 dias. Ele chega da onde Deus chamou Abraão. E a pergunta é: o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? Se eu estivesse lá, eu ia perguntar: irmão Eliezer, você sabe o que é para fazer? Sei. E o que é para fazer? Procurar uma esposa para o filho do meu senhor. E você sabe como fazer isso? Não, aí é que eu não sei. Eu sei o que é para fazer, mas eu não sei como fazer. Então o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? Ele dá a resposta. A Bíblia diz que primeiro ele desce na fonte. Segundo, ele ajoelha até os camelos. E terceiro, ele vai orar. Até os camelos desceu no joelho, irmão. Eu tenho uma notícia para a igreja: quando você não souber como fazer, desce na fonte, porque Deus tem resposta para você na fonte. Ele desce na fonte. Esse homem, ele vai fazer uma das orações que para mim é uma das orações mais desafiadoras que a Bíblia pode mostrar que um homem fez. Para mim a oração desse homem foi mais desafiadora do que a de Elias, quando foi disputar com os profetas de Baal. Eu não estou falando do cenário, eu estou falando da ciência do que ele estava fazendo. Por exemplo, Elias sabia o grau que ele estava. Elias sabia o depósito que ele tinha. Tanto é que quando chega a hora dele se apresentar, primeira coisa que ele faz: limpa o altar, limpa o altar. Arruma o altar, arruma o altar. Coloca o sacrifício no altar, coloca o sacrifício no altar. Agora manda água no altar. Ô irmão Elias, segura aí. Já está seco e não está fácil de pegar fogo. Tu vai mandar molhar, eu sei no quem eu vim aqui. Eu sei para que eu vim. Manda água, manda mais água e manda mais água, até escorrer. Agora eu sei no nome de quem eu vim. Ô Senhor, eu quero que tu mostre para este povo que eu sou teu filho e que tu és o meu Deus. O Senhor manda fogo, toma fogo. Agora Eliezer foi diferente. Perceba que em momento algum Eliezer entra na presença de Deus no nome dele. Ele já vai no nome da patente de outro. Só que ele pegou a patente de quem tinha. Ele começa dizendo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro. Não precisa, o senhor não precisa fazer nada para mim. Se o senhor fizer para o meu senhor, eu já estou no lucro. Eis que eu estou de pé junto à fonte de água, ao tempo em que as moças dessa cidade saem para tirar água. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, me dá sinais.
Eu não posso errar na escolha da moça que vai ser nora do meu Senhor. Eu estou aqui lutando para encontrar uma moça que vai ser herdeira e vai dar sucessão na aliança. Que responsabilidade, irmão. Mas o texto diz que ele começa a pedir sinais. E eu olhando para o texto aqui, na minha rasa linha de raciocínio, eu encontro pelo menos 5 sinais. Ele começa dizendo que ela desça na fonte, que ela traga o cântaro, que ela encha o cântaro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque pasme os irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro, mas volta com o cântaro vazio. Mas eu quero ser boca de Deus e dizer, só vai sair daqui com o cântaro vazio quiser, porque tem água de Deus jorrando na fonte hoje aqui nesse altar. Olha o quarto sinal que esse homem pede. O quarto sinal que ele pede: Senhor, eu vou pedir água para a moça, e a moça vai me dar. Pode parecer raso, né, irmão? Na nossa cultura, não na deles. Porque na nossa cultura, se um homem de idade pedir um copo de água para uma moça e a moça negar, para nós ela é sem educação. Mas na cultura deles, não. Uma donzela não poderia falar com um homem estranho em praça pública. Um rabino não andava nem do lado da esposa em praça pública. Ele ia na frente e a esposa tinha que vir atrás, porque era princípio de honra. Tanto é que lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4, se não me falha a memória, por meados do verso 26, a Bíblia diz que quando os discípulos estão voltando de comprar pão, eles encontram Jesus falando com a mulher samaritana. O texto diz assim: e se maravilharam eles de ver aquele negócio. O original vai dizer o quê? Quase se escandalizaram. Um rabino falando com uma mulher estranha em praça pública. A donzela era o mesmo peso. Então quando Eliezer diz assim, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar, pode parecer fácil, mas era um desafio. Porque aquela moça tinha tudo para falar não. E se ela falasse não, ninguém poderia recriminar. Porque era princípios, era cultura e tinha que respeitar. Agora os irmãos entendendo a dificuldade do quarto pedido. Agora o quinto, os irmãos, vai cair o queixo. Ele disse assim no quinto sinal. E detalhe, para mim eu peço água, mas para os meus camelos eu não vou pedir não. É ela que tem que oferecer. Se eu tivesse lá, eu ia falar, irmão Eliezer, nós não vai sair daqui nunca. Tu trouxe 10 camelos, varão. Sabe quantos litros de água bebe um camelo de uma vez só com sede, irmãos? Até 100 litros d'água de uma vez. O homem trouxe 10 camelos, ele está dizendo o seguinte, para mim, Deus de Abraão, eu peço água, ela me dá, mas para os meus camelos eu não peço. Se for a escolhida, é ela que vai oferecer. Irmão, cada camelo 100 litros d'água, cada cântaro cabia de 12 a 13 litros e meio. Mas vamos fazer uma conta redonda para não queimar neurônio aqui. Se cada cântaro coubesse 15 litros para cada camelo, aquela moça tinha que descer na fonte 7 vezes. Como ele trouxe 10 camelos, ela teria que descer na fonte 70 vezes. Tu entende isso? Desce na fonte, enche o cântaro, sobe na fonte e dá para o camelo. Desce na fonte, enche o cântaro, sobe da fonte e dá para o camelo. 70 vezes com 15 litros de água nas costas. Mas Eliezer não mudou não. E a oração desse homem, pelo que o texto diz, pareceu uma flecha. Porque do jeito que ele jogou no verso 14, no verso 15 o trono respondeu. O verso vai dizer, e estando ele ainda orando, chega Rebeca. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Deus tem resposta para quem está na fonte aqui nesta noite. Quando ela desce, pastor Sebastião, quando ela chega, irmão, pega o texto é maravilhoso. Quando ela chega na fonte, Eliezer começa a olhar para ela. A primeira coisa que Eliezer viu, bonita, bela, roupa de donzela. Deixa eu ver se trouxe o cântaro. Mas deixa eu ver se ela só veio passear na fonte, ou ela veio encher o cântaro. Ela desce na fonte e enche o cântaro. Ele disse, os 3 sinais eu já sei. Desceu na fonte, trouxe o cântaro e encheu o cântaro. Mas agora é o quarto. Quando ela está voltando para casa, ele entra em cena. Porque o quarto sinal foi o quê? Eu peço água e ela me dá. De repente ele olha para ela e diz, ô moça. Ela parou e disse, pois não, senhor. Você me dá um pouco da tua água? Ela olhou e tinha tudo para falar não. Só que tem uma coisa, meu irmão. Se ela falasse não também, ela nunca ia imaginar o que ela ia perder. Só que ela também não podia saber o que esperava ela. Porque o que Abraão falou para Eliezer foi o seguinte, você vai lá e busca uma noiva. E noiva não se oferece por valor. Noiva se oferece pela essência. Quem se entrega e tem preço é prostituta. A noiva é pela essência. É como diz a frase, eu não o adoro pelo que ele tem, nós o adoramos pelo que ele é.
Mas quando ele olha e diz, me dá um pouco da tua água, ela diz, pois não, senhor. Ela baixa o cântaro e despeja na mão dele. E ele bebendo a água. Eu quero crer que nem com sede ele estava. Era só para ver o sinal. E quem sabe ele pensou, desceu na fonte, trouxe o cântaro, encheu o cântaro, me deu água. Mas agora o outro sinal, para ter certeza, eu não peço. É ela que oferece. De repente ela corre os olhos no camelo e diz assim, seus camelos já beberam água, senhor? Ele olhou e falou, ainda não. Ela disse, então fica com o meu cântaro que está cheio, dá o teu que eu estou vazio, que enquanto tu bebe do meu, eu pego água para os teus camelos e vou dar água para os teus camelos. Ele levanta e diz, louvado seja o Deus do meu Senhor. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Sabe o que ele faz? Ele abre a mala, pega presente e dá para ela. Pega o texto. Até o 15 nós lemos, eu vou para frente do 15 agora. Ele abre a mala, pega presente e dá para ela. Ele prepara ela, adorna ela, enfeita ela para poder levar ela. Só que ela recebe o adorno, recebe o presente e sai correndo. A pergunta é, irmão Eliezer, você não vai correr atrás dela? Eu não aguento. A Bíblia diz isso, pastor? Não, a Bíblia não diz, mas ela me dá liberdade para pensar. Se Abraão está com 140 anos, esse homem está na casa dos 100. Rebeca está na casa dos 30. Como que um senhor de 100 anos consegue alcançar uma moça de 30? Ele não ia pegá-la nunca. Ô irmão Eliezer, você não vai correr atrás dela não? A resposta foi unânime. Quem sabe ele ia dizer, o Deus do meu Senhor que começou a agir na fonte, ele vai continuar trabalhando na fonte. Você crê nisso, irmão? Não saia da fonte. Deus está dizendo para alguém aqui, não saia da fonte. Sabe aonde ela chega, pastor Sebastião? Ela chega em casa. Quem que ela encontra, pastor? O seu irmão Labão. Labão olhou para ela e falou assim, ô Rebeca, da onde você vem vindo? Ela disse, eu venho vindo da fonte. Ele falou, mas quando você saiu de casa, você não estava com esses adornos? Onde você ganhou isso? Ela, ganhei na fonte. E quem que te deu isso? Um homem que estava na fonte. O que ele falou? Então fica agora aqui em casa, que quem vai descer na fonte sou eu. Deixa eu traduzir para você entender. Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Não é assim? Se você está ligado, você está entendendo o que eu estou falando. Eu vou repetir. Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Deixa eu profetizar para você entender. O que você está recebendo hoje na fonte pode dar glória que tu vai levar para a tua casa. E detalhe, quando... Oh, glória, eu estou sentindo essa palavra aqui agora. Quando ela chega em casa, Labão olha e diz, agora quem quer conhecer a fonte sou eu. Então eu vou profetizar. Eu estou falando para você que está orando para Jesus salvar filho, nora, neto. Eu quero te dar uma notícia. O que você está levando para a tua casa hoje vai despertar interesse em alguém que está... Oh, glória! Levanta a mão e recebe a profecia. Deus vai na biqueira de fumo, Deus vai no balcão do boteco, Deus vai na balada, arranca de lá, lava no sangue e coloca do teu lado para dar glória com você. Receba esta palavra. Alabachore, calabai. O céu está aberto para nós aqui nessa noite, hein? Mas vamos para frente, irmãos, vamos para frente. Ele desce na fonte. Quando ele desce na fonte, ele exerta de pé na fonte. Nararaio. Irmãos, vamos para frente. Ele desce na fonte. Ele exerce de pé na fonte. Quando ele chega na fonte, pastor, ele pergunta para Eliezer, foi o senhor que conheceu uma moça há poucos minutos e deu presente para ela? Eliezer diz, foi eu mesmo. Ele diz, aquela moça é minha irmã, se chama Sara. Quer ir para minha casa, senhor? Não, isso aí só pode ser coisa de Deus. Eu não sei quem é a moça, não sei o nome da moça, agora chega o irmão da moça me convidando para ir para a casa da moça. Aonde aconteceu a resposta? Aonde foi o pedido? Na fonte. Aonde teve a resposta? Na fonte. Fica na fonte. Melhor lugar que você pode ficar é onde Deus te colocou. Tem gente que briga por cargo, briga por disputa, briga por posição. Melhor coisa que tem, irmão, na vida de um crente é ter o nome escrito no livro da vida e poder chegar no céu. Quando ele diz assim, essa moça é minha irmã,
Se o senhor quiser ir para casa, tem pastagem para os seus camelos e hospedagem para o senhor. O senhor quer ir para casa, senhor? Eliezer disse, eu vou. Quando ele chega em casa, irmão, pegue o texto quando tu chegar na tua casa. A Bíblia diz que a primeira coisa que Labão faz, abre o pasto e fala para Eliezer, pode soltar os camelos que o pasto está preparado. Solta os camelos. Agora fala para Eliezer, entra, porque a mamãe acabou de preparar o café da tarde e a mesa já está preparada. Quem é que não quer sentar na mesa e ter uma refeição depois de 30 dias atravessando o deserto, irmão? Só que tem uma coisa, querer todo mundo quer, mas não é para todo mundo. Por quê, pastor? Deus faz acepção de pessoa? Não, mas tem princípio. E princípio tem que ser respeitado. A primeira coisa que acontece, Labão entra de porta dentro. Quando Eliezer pisa no batente da porta, pega o texto. Quando Eliezer pisa no batente da porta, o pai de Rebeca, o irmão de Abraão, o Naor, falei, senhor, só um minutinho, aguenta a mão aí na porta. Você pode até entrar na minha casa, você pode até sentar na minha mesa, você pode até comer do meu pão, mas primeiro eu preciso trazer uma bacia de água, porque eu tenho que lavar os teus pés. Aí que aperta, irmão. E eu preciso entregar essa mensagem nesse altar. Perceba que na fonte ele recebe água. E na casa de Rebeca ele também recebe água. Só que na fonte ele recebe água para beber. Ou seja, suprir uma necessidade. Mas na casa ele recebe água para lavar os pés, para poder entrar na casa e sentar na mesa. E qual que é a diferença disso, pastor? É grande. Na fonte vem quem quer, irmão. A porta da fonte está aberta, ó. Tanto entra quanto sai, a hora que quer. Tem crente que se passar o horário do culto, ele não quer saber nem quem está falando. A porta da fonte está aberta, ele levanta sem respeito e vai embora para casa. Ô, irmão, você está com pressa de ir embora por quê? Eu quero ver o final do Fantástico. Fantástico é o que Deus está fazendo na igreja e tem crente que não está enxergando. Só que é fonte. Fonte entra quem quer, senta quem quer, sai quem quer, bebe água quem quer. Tem gente que vem na fonte e não traz o cântaro. Tem gente que vem na fonte e traz o cântaro e o cântaro está vazio. Mas tem gente que vem na fonte e traz o cântaro e diz, enche o cântaro, Jesus. Alavachore calamamai. Só para vocês entenderem. Você conhece, não precisa responder não, viu, irmão? É só uma pergunta para desencargo de consciência. Vocês conhecem alguém que veio na fonte e pediu a oração para Jesus curar, e Jesus curou, e depois nunca mais voltou na fonte? Não se escandaliza não, isso aí faz parte. Você conhece alguém que chegou aqui desempregado, pediu para Jesus abrir uma porta de emprego, a igreja orou, Jesus abriu a porta, e depois que a porta estava aberta, nunca mais voltou? Quem é que não conhece? Aí você encontra esse filho de Jesus no meio da rua, diz, rapaz, mas está com saudade de você. Ah, eu estou trabalhando tanto, chego tão cansado. Mas qualquer dia que der certo, eu passo lá. Não é assim? É fonte. Agora tem uma coisa. Fonte vem quem quer, senta quem quer, bebe quem quer, desfruta quem quer e despreza quem quer. Mas na mesa, nem todo mundo... Irmão, com todo respeito, viu? Eu já gostei dos irmãos. Quero voltar nessa casa. Se Jesus permitir, eu volto. Se não permitir, não tem problema. Mas eu quero deixar uma palavra. Nem todo mundo que vem para um culto senta na mesa. Irmãos, com todo respeito, eu num ambiente desse, não ter uma expressão de gratidão, mascar chiclete, ficar mexendo em rede social, não parar para adorar. Senhor, me ajuda a entregar essa mensagem. Veio fazer o que na fonte? Não, eu só vim beber água, então beba. Mas eu quero sentar na mesa. Dá o pé para ele lavar e senta na mesa. A mesa está preparada. Irmão, vem aqui comigo. Sabe por que nem todo mundo senta na mesa? Porque para sentar na mesa tem que deixar ele lavar os pés. E tem gente que não quer que ele lave os pés. Por quê, pastor? Porque lavagem de pé fala de mudança de vida. E paz, meus irmãos, tem gente que não quer mudar de vida. Ele gosta do hino, ele gosta do culto, ele gosta de pregação, mas mudar de vida não. Ele tem o pecadinho de estimação dele, que quando ele vem para a igreja, ele guarda no guarda-roupa, fecha a porta e diz, acabando o culto eu te procuro. Ele vem para a igreja e deixa o pecadinho de estimação dele dentro do carro, na garagem, na porta, e diz, aguenta a mão, a bênção apostólica eu recebendo, eu volto e te pego. Sabe quando uma pessoa dessa vai sentar na mesa? Nunca! Porque o culto não começa às 18 horas, irmão. O culto começa quando eu abro o olho em cima da minha cama.
Tem gente que passa o dia como quer, e quando chega aqui, acha que é obrigado o cantor cantar e o céu se abrir, o pregador pregar e ele se arrepiar. O culto não começou às 18, o culto começou lá em casa. Senhor, me ajuda a pregar. Tem gente que gosta do pecadinho de estimação. Mas vamos voltar para o texto. Não, eu vim para sentar na mesa, então lava os pés. Lavou os pés. Agora senta na mesa. Se o pé está lavado, pode sentar na mesa. É por isso que o culto nunca é igual para todo mundo. Tem alguém que diz, como é que foi o culto? Foi bom. O hino, bom. Palavra, boa. Até me arrepio, ó, só de lembrar. E você acha que arrepiou, sentou na mesa? Só porque arrepiou já está profundo? Tem gente que vem na fonte e molha a cabeça do dedão, já está achando que está profundo. Fica com o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel disse, eu vi um grande rio. E a voz dizia, vem para dentro. Ele disse, eu fui entrando. Pegou no tornozelo, disse, não, tem mais, vem para dentro. Pegou na canela, pegou na coxa, pegou na cintura, pegou no peito, pegou no ombro. Não dava pé. Deus diz, mergulha no rio, mergulha no rio. Ah, Santo de Israel. Oh Senhor, me ajude a ir para frente. Você sentou na mesa, lavou os pés, senta na mesa. Quando senta na mesa, alguém